Numa errata, desastrosa, horrível abordagem policial, para se dizer o mínimo. Você vai ver agora o advogado do motorista que conduzia o veículo de um aplicativo, Uber. 3 pessoas estavam dentro do veículo. Ele, o motorista, mais outra pessoa e Clautenes. Clautenes, ele foi assassinado. Eu vou repetir. É a primeira vez que eu estou sendo assim, mais enfático em relação a esse caso. Porque a gente vai apurando, para não cometer injustiça. Clautenes, ele foi assassinado. Vou repetir. Clautenes, ele foi na abordagem assassinado. Veja a entrevista agora. Ainda sobre o fato lamentável que vitimou o jovem Clautenes José dos Santos, de 37 anos, jovem esse que estava em um transporte alternativo via aplicativo. Ele foi baleado em uma ação policial no último dia 8, no bairro Santos Dumont. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Algumas testemunhas já deram seus depoimentos, até um amigo dele, o Leandro, chegou a revelar alguns pontos da ação da polícia e como ele reagiu diante daquela situação. Agora, também está neste processo o jovem que conduzia o veículo que fazia o transporte alternativo. Só que na pessoa de um advogado renomado aqui em Sergipe, Dr. José Marcial Santos, que conversa conosco agora. Doutor Marcial, uma cena, um assunto delicado. O que já podemos adiantar referente ao seu cliente? Se me fala memória, o jovem Eduardo. O que nós temos aí de informações? Boa tarde, Marcos Couto. Veja bem, meu cliente até semana passada estava figurando no processo como testemunha. Foi ouvido com meu acompanhamento no DHPP e entendi por bem também colocá-lo como vítima, pois ele recebeu um disparo de arma de fogo na perna, tá? No momento em que ele estava querendo sair daquela cena, ele ouviu um primeiro estampido e quando saiu daquele momento, daquele raio da ação, passou para outro lado, ele sentiu que foi atingido. Então, o senhor me permita, de forma cronológica, o que foi que o seu cliente, o jovem, o motorista, chegou a relatar, do início até o término, onde foi parado na delegacia? O que foi que ele relatou? O que é que diz no depoimento? Não, veja bem, como já foi dito, ele recebeu um chamado pelo aplicativo para ir até o Bugio, buscar um cliente, e ao chegar lá foi identificado o cliente e que chamou um terceiro, né? E entraram no carro dele e ocuparam os bancos traseiros. E nessa locomoção do Bugio, que a corrida era até a Barra dos Coqueiros, ele achou por bem ir pelo Santos Dumont, bairro Santos Dumont, que seria um caminho razoavelmente mais curto. E ao chegar próximo da ponte que liga os dois bairros, ele percebeu que tinha um carro atrás dele com farol alto. E não deu muita importância porque é fato normal. Mas depois percebeu que este mesmo carro tentava a todo custo ultrapassá-lo. Chegou um momento tal que ele reduziu para que esse carro parasse. Este carro pareou junto dele, ao lado, e anunciou que era a polícia. Ele já foi baixando o vidro, gritando, sou Uber, desceu, tá? Ficou em posição de revista, que neste momento em que ele ficou em posição de revista, ele ouviu o primeiro estampido. Isso ao lado do veículo, parado? Ao lado do veículo. Certo. E ele ouviu o primeiro estampido. Ele estava de costas para essa cena, não sabe precisar como foi feito a dinâmica desses fatos. Ele somente correu, que é uma reação normal de todos nós, correu e quando ele chegou do outro lado, foi onde, volta a dizer, ele foi atingido. Tá? Então ele voltou. Em que região do corpo? Ele foi atingido na perna. Tá? Voltou para os policiais, que ele achou um absurdo ele ser atingido, já que ele não conhecia os passageiros. Poderia ser até que a polícia estivesse buscando os passageiros, mas daí ele ser atingido,
Ele voltou e falou para o policial, disse que era Uber, ele disse, calma, calma, vocês ficam aqui. Não houve troca de tiros. Meu cliente ouviu uma sequência de tiros, tá? Ele não pôde afirmar que era, mesmo porque ele estava de costas, ele não podia afirmar que era troca de tiros. Troca de tiros subtende-se um combate. E não foi isso que meu cliente quis dizer. Então, ele ouviu uma sucessivos disparos de tiro. Entendeu? É isso aí. Por isso que ele saiu do local rapidamente, temeroso. Após o primeiro, ele saiu como eu sairia, você também sairia, né? Então, ele saiu e foi quando ele ouviu os outros tiros. Agora, doutor, referente à mudança no procedimento junto ao Ministério Público, a informação que eu recebi que o doutor Eduardo Matos é que estava no caso e agora parece que houve uma mudança. A família, o seu cliente chegou a conversar com o senhor, quem seria agora o próximo promotor? Não, sua família, eu sei, quem está também a par da situação sabe que hoje o promotor que tem a competência para cuidar do caso é o doutor de Janeiro. Doutor Eduardo Matos estava até então em substituição. Agora, ele chegou de lá para cá conversar com o senhor, o jovem Eduardo? Sim, nós mantemos contatos, né? A condição dele psicológica continua ainda delicada, tá? Então, por isso, até por minha recomendação e pelo Ministério Público também, ele não prestará entrevista, não dará entrevistas, até mesmo para não tumultuar as investigações. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Remy Costa, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Reconhecido pelos advogados dos policiais, não houve troca de tiros. Não havia arma dentro do veículo. Eu estou afirmando que Clautenes, ele foi assassinado. Vou repetir, ele foi assassinado. Qualquer outra situação que queiram passar para a opinião pública de Sergipe é transformar o morto em réu. Um morto que estava desarmado, com uma boa imagem junto à opinião pública, que não tinha passagem pela polícia e que não era marginal. Ele foi assassinado. Eu não vou sair desse caso enquanto os culpados sejam efetivamente punidos. É você, Cabral.